Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Todo dia está chegando gente nova aqui, a meta são 1.900 aqui no YouTube, quem sabe 2.000 até o final do ano. Então, se você puder compartilhar, você vai estar me ajudando pra caramba. Se quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. E para quem quiser me ajudar financeiramente, estou com a minha campanha do Apoia-se funcionando há mais ou menos umas 2 semanas. Né? Por R$ 1 por mês, a partir de R$ 1 por mês, você pode me ajudar a continuar criando conteúdo totalmente de graça. Né? Então, tem algumas coisinhas ali que eu estou trabalhando já com o pessoal do Apoia-se. Então, para quem puder ajudar, eu agradeço pra caramba. Bom, vão ser 12 jogos nesse final de semana de FABR, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Tem muita coisa, tem jogo que vai ter peso de playoff, tem jogo que pode eliminar time, tem jogo que confirma time em playoff. Então eu vou tentar falar um pouquinho de cada um deles, né? Lembrando também que, né, os recaps e tudo mais demoram única e simplesmente do tempo que os times soltam esses jogos. Então, se você for de algum desses times e for mandante nesses jogos, fala pro seu time postar o jogo mais rápido. Bom, vamos começar pela BFA, vamos começar pela Conferência Sudeste. A gente tem Galo Futebol Americano e América Locomotiva. Esse time do Galo que tem agora a discussão de ter 2 quarterbacks que podem ser titulares dentro do seu time, né? Lucas Caravita e o Howard. Vamos ver como vai ser a divisão, né? Agora com o Howard já mais tempo com o elenco, se ele vem para ser titular, se o Caravita continua e ele vai assumir ali em algum momento do jogo, como isso tudo vai funcionar. É mais uma oportunidade para essa defesa mostrar a sua dominância, como vem mostrando, né? Vem ali de uma partida com vários turnovers, que está roubando muita bola, está produzindo pontos, tanto na BFA quanto no Brasileirão. Então, é um time muito completo para a gente se olhar. E vale também a gente ficar de olho em como o Ryan vai ser utilizado, né? O Ryan que chovendo molhado, a gente elogiar o trabalho que ele está tendo, mas ele também começou a aparecer no ataque. Começou a aparecer como recebedor, começou a aparecer no backfield. Então é interessante a gente olhar se a equipe vai persistir usando ele dessas duas funções, né? Tanto no ataque quanto na defesa. Para a equipe do América, é um jogo muito complicado. O América começou muito bem, começou com 2 vitórias, né? Começou vencendo bem o Vasco, aí sofreu, mas venceu o Tubarão Encerrado. E no último jogo teve um baque muito grande contra o Cruzeiro, né? Então é um jogo para o time tentar se provar. A gente viu uma equipe que a OL não conseguiu jogar bem, a defesa não conseguiu jogar bem, as trincheiras foram dominadas pelo seu adversário. Apesar do Arthur Rocha ter feito um grande jogo, o resto dos recebedores não apareceu também. Então é um grande desafio para esse América, que já jogou contra esse Galo esse ano, né? Então, ofensiva e defensivamente tem que fazer um jogo próximo do perfeito para conseguir ganhar, a gente sabe disso. Mas, né, cada jogo é um jogo, o time vai ter que se esforçar muito, provavelmente vai para os playoffs, então mesmo que perca, é uma situação de você tentar tirar o positivo de uma partida que você não é favorito, né? Então, desse jogo é isso. Vamos agora para o outro jogo que a gente tem da Conferência Sudeste, que é Vasco Almirantes e Cruzeiro Futebol Americano, né? O Cruzeiro encerra sua participação na fase de grupos, né? Podendo encerrar com uma campanha de 2-2 contra o Vasco Almirantes, não, com o Cruzeiro podendo acabar com uma campanha de 3-1, tá? Peço desculpas. E o Vasco Almirantes vindo para o seu terceiro jogo, né? Quais são as coisas interessantes dessa partida? O Cruzeiro, que começou com muitas incertezas, né? Tinha ali um quarterback novo, o Javar, mas a gente ainda estava meio assim. Veio de um jogo dominante, que o ataque produziu muito, conseguiu tirar muita coisa ali, que a defesa sofreu contra o passe, contra bons recebedores, mas foi se ajustando, o front fez um grande trabalho. Então é uma chance de fechar muito bem para essa equipe do Cruzeiro e fechar ali com um segundo lugar dentro do Sudeste, né? Se conseguir fechar com esse 3-1 e o América não vencer o Galo, que é uma grande possibilidade. O desafio é encarar um Vasco Almirantes que tem o jogo para ser eliminado ou não, na minha opinião, porque o Vasco fecha contra o Galo. Então, se não vencer o Cruzeiro, a chance de ficar 0-4 é gigantesca. E a equipe do Vasco tem a estreia do Timothy, né? O Timothy vai ser o quarterback da equipe,
né? Ele chegou ali um pouquinho antes do jogo contra o Galo, mas não jogou contra o Galo. Então vem agora para esse jogo. Então é um desafio interessante. A gente vê como ele vai conseguir mudar esse ataque que não tá jogando bem, né? O Matheus Rosa não conseguiu comandar esse ataque. O reserva que jogou também contra o Galo também não conseguiu jogar bem. Então vamos ver como que esse ataque vai operar agora com o quarterback norte-americano. Vamos ver como que essa defesa lida com esse ataque do Cruzeiro que conseguiu passar bem, correr bem, achar boas janelas, distribuir bem a bola. Todo mundo pontuou. E realmente é um jogo de vida ou morte para esse time do Vasco, né? Então, assim, é um duelo muito interessante, é um duelo que eu acho que o Cruzeiro é favorito pelo que a gente tem visto até agora, mas o efeito do Timothy pode fazer a diferença. Não acho que um jogador mude tudo, mas é um tipo de jogador que pode ser o diferencial, pode ser um fiel da balança numa partida mais apertada. Indo agora para a Conferência Centro-Oeste, né? Temos o jogo entre Cuiabá Arsenal e Porto Velho Miners, né? As duas equipes encerrando sua participação na fase de grupos, né? As equipes já se enfrentam mais uma vez ali, os ajustes que a BFA fez de tabela para facilitar a viagem dos times. O Arsenal com a chance de terminar 3-1, tendo perdido o único jogo para a equipe do Sorriso Hornets, e o Porto Velho Miners praticamente se despedindo, né, podendo terminar ali com uma vitória e 3 derrotas. Não tem muita coisa para mudar do que a gente falou no último recap das duas equipes. Não acho que nenhuma equipe tenha mudado tanto do dia para a noite. É um jogo para o Arsenal, de repente, testar mais alguma coisa, rodar alguma coisa diferente, tentar, né, aumentar o seu leque de jogadas antes dos playoffs, né? O Dandan pegar um pouquinho mais de confiança. Nem sei se é um jogo pro Trey Fletcher jogar tanto assim, né? Talvez pensar em preservar ele um pouco mais, deixar outros caras rodarem também nesse momento de jogo, né? Que vai jogar em casa, então deve estar com ele completo. E pro Porto Velho Miners, eu acho que é uma oportunidade de vamos rodar quem ainda não conseguiu rodar, vamos tentar melhorar em todas as etapas do jogo, ataque, defesa e special teams, e vamos tentar ser competitivo. Mais uma vez, eu acho que é uma equipe muito nova, que está realmente passando pelo processo, né? As dores de ser uma equipe nova, jogando contra equipes experientes, né? Então, para o Miners, eu espero que eles consigam fazer um jogo bom, que seja um jogo mais parelho do que foi o primeiro, mas a minha expectativa é que o Arsenal consiga vencer sem grandes dificuldades. Indo agora para a Conferência Nordeste, né? Conferência Nordeste nós temos 4 jogos, se eu não estou enganado. 4 jogos pela Conferência Nordeste. Vou começar falando dos jogos mais sem menos peso, vamos dizer assim, né? Começar com Pernambuco Imortais e Recife Mariners, né? O Imortais já eliminado, o Mariners já garantido como primeiro, depois da vitória contra o Spectros, né? No pior cenário vai fechar ali com uma campanha de uma derrota e mesmo assim não perderia o lugar para a Cavalaria, porque o confronto direto venceu a Cavalaria. Então, é um jogo que, assim como o Arsenal, será que não é um jogo para você rodar os seus reservas, preservar uma galera ali pensando no playoff, ou de repente jogar o primeiro tempo com força máxima e no segundo tempo tira, né? Porque a equipe vai folgar no wildcard da BFA, então vai jogar na semifinal. Então eu acho que é um jogo ali para você também equilibrar e dar repetições para jogadores que podem estar precisando dessas repetições nesse momento, né? Um final ali de temporada regular, um adversário que não é tão forte, né? O Santa Cruz Imortais não vem se mostrando tão forte, mas que na última partida teve bons momentos, então pode ser uma situação interessante para você rodar nessa galera e dar repetição para todo mundo antes de ir para os playoffs. Para a equipe de Imortais, né, o Gabriel e o ataque tiveram sua melhor partida no último jogo. O jogo aéreo funcionou muito bem, foram quase 300 jardas, a equipe conseguiu se achar ali mais ou menos com um ataque que mistura bastante coisa, que usa bastante play action, tudo, não conseguiu vencer, mas conseguiu fazer um jogo melhor. Eu acho que a equipe tem que finalizar melhor as situações em que tiver a bola, que puder ali capitalizar de alguma forma, então é um jogo para a equipe conseguir fazer isso. E a defesa vai encarar um ataque que é muito completinho, que roda muito bem, que consegue produzir de diversas formas, mas pode encarar um time que está aí pensando realmente já nos playoffs e que talvez rode um pouco mais. Se fizer isso, a gente pode ter um jogo um pouco mais parelho, mas eu acho que o Mariners é bem favorito para esse duelo, né? Para a gente ser também 100% sincero. O outro jogo, que de certa forma é jogo de cumprir tabela, é Fortaleza Tritões e Ceará Caçadores, né? As duas equipes que se enfrentaram na estreia. Duas realidades muito diferentes nesse momento, né? O Caçadores vai passar como terceiro colocado, vai encarar o segundo colocado do outro grupo, que é a Cavalaria, se eu não me engano. Então, assim,
é uma equipe que teve altos e baixos, mas sempre quando foi testado no nível mais alto, perdeu. Né? Então, assim, é um jogo para você rodar a galera, é um jogo para você testar muita coisa, é um jogo para você pensar em playoffs, né? E, assim, também parte do que o Fortaleza Tritões vai fazer. É um jogo que eu pouparia todo mundo? Talvez. Eu acho que seria a mesma situação do Mariners. De repente, rodar o time titular no primeiro tempo, ou até estabelecer uma vitória, porque eu sei que o Tritões quer fechar 6-0, né? A gente vê isso da equipe, né? Que não quer realmente ter nenhuma derrota na fase de grupos, mas eu acho que tem que pensar também no restante da competição, né? Então, de repente, ali se sentir que o jogo pode ficar um pouco perigoso, ou se controlar bem o jogo, já sentir que tem uma vantagem sólida, dar uma rodagem aí pro pessoal, principalmente os seus melhores jogadores. Para a defesa, talvez seja um jogo legal para ajustar ao que a gente viu no último duelo contra o Carrancas, né? Onde o jogo terrestre foi testado, a defesa do Tritões, e cedeu muitos espaços, cedeu muitos buracos, né? Então, vai encarar um outro time que é muito rápido, que tem ali um dinamismo no seu ataque, e vamos ver como que essa equipe vai se sair. Mas desse jogo eu acho que é muito isso, não tem muito que a gente possa falar, né? Um jogo realmente que não tem tanto peso, né? Os outros dois jogos que a gente vai falar são os que vão definir o restante do Nordeste, mas eu acho que é uma última oportunidade das equipes deixarem uma boa marca antes dos playoffs, né? As duas já classificadas. Indo agora para Cavalaria 2 de Julho e Carrancas Futebol Americano. Aqui nós entramos no playoff. Qual a fórmula de ir ou não para os playoffs? Está bem fácil, né? A gente tem 3 times brigando pela última vaga, pela terceira vaga do grupo B. Carrancas, Sergipe Redentores e Jangadeiros. Jangadeiros e Redentores se enfrentam. Então, quem vencer ali, mantém vivo. Quem perder, fora. Se o Carrancas vencer a Cavalaria, o Carrancas está classificado. Se o Carrancas perder para a Cavalaria, o Carrancas está eliminado. E quem vencer de Jangadeiros e Redentores está nos playoffs. Não tem como ser mais simples que isso a explicação. Do jogo Cavalaria e Carrancas, para a Cavalaria não vale muita coisa, né? É um jogo que realmente não interfere no resultado tanto da equipe. Se eu não me engano, mesmo que perca, vai terminar em segundo. Então, é um jogo sem tanto peso, é um jogo para você rodar mais o pessoal. O Cotton teve um jogo muito bom, talvez seja um jogo para ele limpar os turnovers que ele está tendo toda a partida, né? O ataque testar alguma coisinha ali antes de ir para os playoffs, né? Que se terminar em segundo vai pegar o Caçadores. Se eu tiver enganado e algum cenário de terminar como terceiro, encararia o Spectros. Então, são 2 adversários bem fortes que a Cavalaria pode pegar. Mas assim, é um jogo para você rodar, é um jogo para você se testar, mas que você não precisa correr perigos demais. Você não precisa expor, de repente, alguém que possa estar machucado, ou se alguém não começar jogando bem, você já pode tirar para tentar preservar ali alguma coisa. E para o Carrancas é o tudo ou nada. Né? Uma equipe que tinha-se muita expectativa, não conseguiu corresponder a essas expectativas, e que está aí brigando por uma vaga, porque conseguiu vencer, né, nos momentos em que precisou, e vai ter que jogar também quanto jogou contra o Fortaleza Tritões, né? Vai ter que correr bem com a bola, vai ter que conseguir estabelecer ali bastante nas trincheiras para conseguir soltar alguns passes, vai ter que aparecer muito bem ali com o Cip no backfield, a defesa vai ter que gerar pressão, vai ter que forçar turnover, vai ter que colocar o ataque em boas condições, e os special teams podem ser um fator muito interessante, né? As duas equipes se enfrentaram na abertura da BFA desse ano e a Cavalaria venceu por 10-7, né? O que foi um jogão decidido, no final das contas, por um field goal. Então, mais uma vez, os special teams podem ser um fator, mas eu acho que nem Carrancas e nem Cavalaria são o mesmo time da primeira rodada. Então, vamos ver o que esperar das duas equipes. Meu favorito é a Cavalaria. Eu acho que a Cavalaria se mostrou mais consistente durante todo esse tempo. Mas, se de repente o time vier com uma proposta de vamos rodar o pessoal, o Carrancas pode vencer e garantir a sua classificação. Indo agora para Jangadeiros e Sergipe Redentores, né? O outro jogo que quem vencer cruza os dedos e torce para o Carrancas perder. Né? As duas equipes já se encararam também, acho que foi também na primeira rodada. O Redentores venceu por 40-33, no que foi um grande jogo da primeira rodada da BFA. Então, 2 ataques explosivos, 2 defesas que têm bons e maus momentos e 2 times que agora têm quarterbacks norte-americanos no comando do ataque. Né? O Jangadeiros está com o Tamari desde o começo e o Redentores vem aí para o seu terceiro jogo com o Devon.
né? Então, assim, é um jogo interessante, é um jogo bem legal. Eu acho que os Jangadeiros não tem o mesmo running back também, o A.J. Lee não está mais com a equipe. Então, assim, vai ser um desafio ver como essa equipe vai conseguir correr com a bola. Vai ter que trabalhar isso de alguma forma para conseguir correr melhor. Mas é um jogo aéreo que se sustenta. O Tamário é um cara que está movendo os correntes. Os bad snaps para ambas as equipes não podem acontecer a essa altura do campeonato. Então, isso pode ser um problema e isso pode ser um fator, né? As equipes têm que reduzir isso. Ou se o jogador que estiver cometendo esse erro não ajustar, tem que trocar. Não pode correr o perigo de perder posse de bola por conta de bad snap num jogo que vale a sua ida para os playoffs, né? Para as defesas, vão ser 2 desafios interessantes. Porque no primeiro jogo as defesas não conseguiram jogar bem, principalmente no primeiro tempo. E do outro lado, a gente tem muitos jogadores bons, né? Os Jangadeiros, a gente tem falado muito de Zé Vitor, né? Outros caras que estão aparecendo bem. O próprio Tamários é um cara que estende jogadas, né? Me fugiu agora o nome do outro running back que tá lá, o americano, mas conseguiu pontuar no último jogo. É um cara que corre um pouco mais alto, então de repente vai tratorar uma galera aí se não for com o ímpeto certo. E para a defesa do Jangadeiros, é um desafio encarar esse Devon que tá se achando com o time. É um cara que também corre com a bola, mas passa muito bem, desde que tenha tempo. E tem o Lamarco também, que é um cara que tá jogando muita bola. Tem o Senna, me fugiu o nome de um outro recebedor da equipe que tá jogando muito bem. É um jogo de ataques. Eu espero um outro tiroteio, espero mesmo um outro tiroteio. E acho que o Redentores é um pouco mais favorito que o Jangadeiros. Eu acho que a falta de um jogo terrestre como a equipe tinha, né, vai fazer diferença e vai fazer falta. E esse Redentor está se ajustando um pouco mais com o Devon também depois dos primeiros 2 jogos. Mas não me surpreenderia nem um pouco se a equipe dos Jangadeiros conseguisse vencer a equipe de Sergipe. Bom, indo agora para o Brasileirão, né? O Brasileirão nós teremos também 6 jogos. Teremos 6 jogos essa semana? Teremos 5 jogos essa semana do Brasileirão. Né, teremos 3 jogos pela D2 e 2 jogos pela D1. Pela D2, vamos começar com Carlos Barbosa Chimangos e Porto Alegre Pumpkins. Né? As 2 equipes encerram sua participação na fase de grupos. Né? O Chimangos já eliminado, o Pumpkins já classificado, podendo fechar 4-0, podendo construir um saldo para tentar fechar com o Seed 1. Eu acho que é uma situação bem complicada, porque o Spartans conseguiu construir um saldo muito bom no seu grupo, então para o Pumpkins vai ter que pontuar muito, né, para conseguir ficar com esse Seed 1. Né? Então já vai ali também olhando muito para isso na hora de pensar em como vai rodar com o seu ataque. As equipes se enfrentaram já também na fase de grupos, né? Foi 41-0 pro Pumpkins no primeiro jogo, mas o jogo foi em Porto Alegre. Então o Chimangos agora joga em casa. Vem de um jogo bom, de correu bem com a bola. O Vaz conseguiu passar melhor apesar da pick six. Mas é um jogo que eu acho que o Pumpkins tem os elementos mais que necessários para vencer bem, né? E controlar ali o seu destino como provavelmente seed 2, né? Ou se conseguir um placar muito bom nesse jogo, fica ali como seed 1 e torce para o Spartans ser contido pelo Assis na última semana, né? Pelo menos numa questão de números que não atrapalha as chances da equipe. Desse jogo é isso, eu acho que não tem muito mais que a gente possa falar. Indo agora para Piracicaba Kenny Cutters e Sorocaba Vipers, né? O último jogo do Cutters, né? Tentando não fechar 0-4, uma equipe que começou bem jogando contra o Goiânia Saints, trouxe um bom jogo, mas aí perdeu pro Viking jogando mal, depois perdeu pro Ocelotes também jogando mal e cometendo muitos errinhos básicos. Então eu acho que esse último jogo pro Cutters é um pouco do que eu falei para a equipe do Miners, né? O Cutters já é uma equipe veterana, né? Tem muitos anos ali de FA, mas ficou parada, né? Voltou ali pós-pandemia, chegou a jogar um pouco no Fuped, aí parou, aí agora voltou para o Brasileiro. Tem muito cara novo, tem uns caras veteranos, tem o Iago ali no elenco, que é um QB que é bem interessante. Então, eu acho que reduzir erros, tentar fazer o melhor jogo possível, tentar pontuar também para fechar sua participação com pontos. E é uma equipe que tem que pensar em, se possível, voltar para a SPFL do ano que vem, jogar os estaduais, jogar com equipes que estão mais ali dentro do seu nível, para você conseguir trabalhar, conseguir acertar, conseguir errar também. E tudo isso é uma parte do processo da reconstrução dessa equipe.
Para o Sorocaba Vipers, é um duelo que se você não ganhar, você tá... Talvez matematicamente você ainda vai ter uma chance, mas na minha cabeça você vai estar eliminado, né? Porque você tem aí esse grupo que está muito, muito parelho e você ter uma segunda derrota vai provavelmente custar a sua ida aos playoffs. E é um jogo que eu tô bem curioso para ver, porque a equipe não jogou particularmente mal contra o Vikings. Eu acho que cometeu erros na pior hora possível, perdeu o momento do jogo, correu atrás para tentar buscar, mas a equipe do Vikings controlou melhor as ações. Acho que a defesa pode ser um fator para roubar a bola rápido e pontuar cedo também. É uma defesa que forçou vários turnovers no primeiro jogo, forçou vários turnovers no segundo jogo e pode colocar o ataque em boas situações. O ataque, eu acho que é tentar achar o equilíbrio, né, do que quer fazer correndo com a bola, o que quer fazer passando com a bola. A gente ainda não sabe se a equipe vai ter aí mais alguma última chegada, né, antes desse terceiro jogo. Então, é um jogo que eu acho que o Vipers deve vencer, talvez com uma certa tranquilidade, e é um jogo que a equipe vai precisar vencer olhando também para o seu saldo, né, para conseguir ficar numa briga aí por uma vaga de segundo ou por uma vaga entre os primeiros, né, dependendo ali de como terminar dentro do seu grupo, né. O último jogo da equipe do Vipers é o Ocelots, né, então pode ter um peso interessante. Indo agora para Goiânia Saints e Ocelots, né? Esses dois jogos, inclusive, eles vão rolar lá em Leme, né? Então, o Leme aí recebendo esses dois jogos. O Goiânia Saints, primeiro de tudo, queria dar os meus parabéns para a equipe de Goiânia, que realmente fez uma correria enorme para estar nessas partidas, né? A gente sabe que a equipe tinha uma ajuda do governo que acabou perdendo, então teve ali que de última hora arcar com ônibus que não estavam na sua programação e é um valor muito caro, né, para vir de Goiânia para São Paulo. A equipe ainda tem mais um jogo em São Paulo contra a equipe do Vikings para fechar na fase de grupos, tá brigando por playoff, então eu acho que a campanha deles da vaquinha ainda tá até ativa, então vou ver se eu coloco na descrição ou para quem quiser procurar o Goiânia Saints e puder ajudar de alguma forma, com certeza vai fazer uma grande diferença para a equipe. O jogo em si, o Ocelots é favorito, venceu os seus dois primeiros jogos, né? Venceu contra o Vikings e depois venceu contra o Piracicaba Kenny Cutters, faz agora seu terceiro duelo e fecha contra o Sorocaba Vipers. É um ataque que tá fazendo o que a gente conhece, né? Que não é um ataque que joga tão bonito, tão plasticamente, mas que corre bem com a bola, que tenta ali passar uma vez ou outra, de vez em quando dá certo, de vez em quando não dá. E tem dois jogadores americanos que podem e devem ser mais usados dentro desse ataque de forma mais versátil, né? Tô falando do Nolan e do Miles, né? Os dois irmãos que jogam pela equipe do Ocelots, né? Então, assim, eu acho que a equipe pode achar mais formas de usar eles no ataque, né? Tentar chamar algumas coisas mais criativas. A defesa vai encarar um ataque que tem uma velocidade interessante, que varia muito, só que é um ataque do Goiânia Saints que se arrisca demais, né? Sofreu 8 turnovers contra o Vipers no seu segundo jogo, então tem que dar uma limpada nisso, obviamente. Você tem que entender também quando passar a bola e quando aceitar um sec, quando aceitar ali uma pancada, para a equipe ter chances de vencer, né? E o Goiânia Saints é um desafio legal. Eu acho que tem que ficar ligado também nos special teams. São duas equipes que se preocupam muito com isso, né? Eu até falei no último jogo, a equipe do Ocelots agora tem o TD mais rápido da história, né? Com 0 segundos, segundo a arbitragem. Então, literalmente, o relógio não correu no TD contra o Piracicaba Kenny Cutters. Então, é um jogo interessante. Eu acho que o Ocelots é favorito. Tudo que a gente viu do Ocelots faz a gente crer que ele realmente é um candidato ao título e pode ser um jogo de afirmação para essa equipe, né? Porque, assim, contra o Vikings venceu, mas eu não senti, sabe, muito. Aí contra o Cutters a gente viu um jogo melhor também, mas talvez o ataque eu ainda sinto que falta alguma coisa a mais, sabe? Indo agora para os jogos do Brasileirão D1, né? Teremos dois jogos, começando com Moura Lacerda Dragons e Curitiba Crocodiles, né? Jogo intergrupos, né? Entre o grupo A e o grupo C, né? O Croco fazendo sua terceira partida, o Dragons também. Jogo que acontece em Ribeirão Preto, casa do Moura Lacerda Dragons, né? Joga lá na faculdade do Moura Lacerda. É um jogo muito interessante, temos narrativas legais para esse jogo, né? O Curitiba Crocodiles vai ter a estreia do Taylor Palmer, né? Jogador que chegou aí para ser o comandante desse ataque até o final do Brasileirão, né? Ao que tudo indica.
Eu acho que é uma situação muito interessante para a gente ver como o Croco se adapta ao que o Taylor faz de melhor e como ele se adapta ao estilo de jogo do Croco, porque ele é um cara que recorre mais ao jogo terrestre, é um cara que corre mais com a bola, traz essa característica no seu jogo e não é necessariamente a cara desse Curitiba Crocodiles, né? Um time que corre muito bem com a bola com seus running backs, é um time que usa muito ali de um jogo aéreo bem constituído, bem sólido, né? O Mendes estava jogando muito bem, então vamos ver como que vai ser, né, esse equilíbrio entre as duas equipes entre essas duas partes, né, entre Palmer e o ataque, para ver o que a gente pode esperar, ou vamos ver se ele ainda não joga nesse jogo, né, se a gente vai ver o Mendes ali seguindo no comando do ataque, mas pela data do anúncio e por ele já estar lá algumas semanas, eu imagino que ele deva jogar, né, nessa partida. Do ataque do Moro Lacerda Dragons, é um ataque que vem de uma partida onde correu bem com a bola, onde conseguiu ser mais ativo do que a gente imaginava, né, do que a gente viu, na verdade, do primeiro jogo, mas o jogo aéreo acabou tendo alguns momentos ruins, foi interceptado ali em algumas situações, então tem que dar uma limpada boa nessas 3 interceptações que sofreu no primeiro jogo, nesse último jogo. É um ataque que eu gostei muito do que a gente viu correndo com a bola. Né? Não só o trabalho da linha ofensiva, mas usando também seus recebedores para correr com a bola, criando uma variação muito grande, usando seu quarterback para correr. Então o ataque vai precisar de tudo isso para deixar a defesa do Croco preocupada e vai ter que reduzir também os seus turnovers, né? Para que tenha alguma chance de vencer. Né? Então é um jogo ali que o ataque vai ter que fazer ainda mais, né, para conseguir ganhar. E para a defesa é um duelo muito interessante também, porque vai encarar esse Croco que a gente sabe o que faz, mas tem um QB novo, então a gente pode ter algumas mudanças. Então, como essa defesa teoricamente se ajusta, se mudar muita coisa, né? E é uma secundária que rouba a bola. É uma secundária que, se a bola não for bem, o passe não sair bom, consegue roubar, tem potencial para fazer isso. Né? Contra o Gama, a gente viu um jogo melhor, viu uma defesa que envergou, mas não quebrou em vários momentos. Né? E isso eu falo num sentido bom, né? Porque assim, cedia alguma jogada, cedia um passe, cedia outro, mas no final das contas conseguia forçar turnover, conseguia forçar uma quarta descida, forçava uma parada ali para tirar o adversário da sua zona de conforto. Então, é uma defesa que também tem um trabalho muito complicado. Eu acho que o Croco é favorito, né, para vencer esse duelo, mas é um jogo bem interessante para esse Dragons que jogou bem. Né? Se quiser pensar ali em playoffs, vai ter que vencer esse jogo antes de ir para o jogo contra o Guarulhos Rhinos, né? Que é contra quem o Moro Lacerda fecha sua participação. O outro jogo que nós temos da D1 também é um intergrupos, né? Nós temos o Gama LR contra o Corinthians Steamrollers. Né? O Steam vindo para o seu terceiro jogo, o Gama também, o Steam tá 1-1, o Gama tá 0-2. Começando pelos donos da casa. Né? O Gama fez um jogo melhor contra o Dragons, a gente viu que o Ashley e seus recebedores precisavam de tempo. Né, o jogo terrestre teve alguns momentinhos legais, o ataque conseguiu pontuar, né, teve um seu touchdown, mas não conseguiu finalizar e ter consistência em todas as campanhas. A gente sabe que defesas se ajustam, que não é fácil você garantir ali bastante tempo toda a campanha, mas é um ataque que eu senti que, como eu falei do envergou, mas não quebrou, foi um ataque que marchou, mas não finalizou, não conseguiu executar quando o time mais precisou. E se quiser brigar por uma vaga de playoff, é esse jogo, né? Porque se não vencer, já tá eliminado, né? Porque vai ter uma campanha de 0-3 e você já tem o Rhinos com 2 vitórias dentro desse grupo, você não consegue se classificar já como o primeiro ou o segundo, e dificilmente um terceiro lugar com uma vitória só, caso você vença o Wilders no último jogo. Então, para o Gama é vencer para manter na briga, perder para estar eliminado, se não matematicamente, mas dentro da realidade já eliminado. A defesa vai encarar um ataque que, assim como o Dragons, traz versatilidade, tem velocidade, tem muitos caras no corpo de recebedores para machucar, mas não encara uma OL talvez fisicamente tão forte. Né? Então é um jogo para as trincheiras, dos dois lados da bola. A defesa do Steam também mostrou um lado muito mais físico do que a gente estava imaginando contra o HP Football. Foi uma secundária que roubou muita bola do Dragons, foram 3 interceptações, então tem os caras ali para roubar a bola. Se o Lee não tomar boas decisões, como já aconteceu em algumas partidas esse ano, o jogo pode virar para a equipe do Gama. Além
do fator casa, talvez, né? Por ser uma equipe que vai estar jogando em casa numa viagem que é bem longa, uma viagem de umas 10 horas mais ou menos. E o Gama tem que reduzir muitas faltas, né? A gente viu muitas faltas ali atrapalhando a equipe, tanto no ataque quanto na defesa. Indo para o Corinthians Steamrollers, o Steam vem de um jogo muito bom contra o HP, mais uma vez, como eu falei, o Lee conseguindo achar muita gente para passar a bola, tirando proveito de todos os errinhos da secundária adversária. Foi o melhor jogo do Lee no último desse ano, tranquilamente, na minha opinião. E vai ser um confronto interessante. Eu acho que o Steam, inclusive, é meu favorito. Acho que vai ser um jogo parelho. Assim como o Dragons e Gama também foi um jogo bem parelho, 21-9. Né, o placar realmente, para mim, dentro da realidade da FABR, um 21-9 é um placar parelho. Eu acho que vai ser um jogo parelho. Eu acho que as trincheiras vão ser o diferencial. Eu acho que o Steam talvez possa nos surpreender correndo com a bola, né? Talvez a SOL consiga dar um passo a mais, né? Apesar da gente não ter visto isso ainda em muitos jogos. Vamos ver o que dá para fazer nesse último jogo. E é um jogo que vai passar muito diretamente pela tomada de decisão do seu quarterback. Eu acho que o Lee, tendo os espaços e tendo as janelas, ele vai conseguir fazer um bom jogo. Agora, se a OL não der tempo, se der tiros no próprio pé, como deu no começo do último jogo, né, com bad snaps e tudo mais, o jogo pode se complicar. E para a defesa, além do front fazer um bom trabalho, é finalizar contra um quarterback que é móvel, que pode correr com a bola, mas que principalmente pode estender jogadas. Então é um trabalho muito bom do front para não deixar essa jogada se estender, e da secundária, caso a jogada se estenda, você manter a sua responsabilidade para que ninguém fique livre. Né? Não é uma coisa tão fácil de se processar enquanto uma jogada está rolando, mas é muito importante para esse time do Corinthians Steamrollers, que se vencer, se coloca numa ótima situação para se classificar para os playoffs, seja ali como o segundo colocado do grupo ou não. Né, vai jogar o quarto jogo, caso vença, contra o Brown Spiders em São Paulo, sabendo exatamente o que vai precisar para ir para os playoffs ou não mais uma vez. Bom, gente, mais um vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. E se você quiser ajudar o meu trabalho, tem o link do Apoia-se, né? Que a partir de R$1 por mês, você pode me ajudar a continuar produzindo conteúdo de futebol americano totalmente de graça. Tamo junto e até a próxima!